Então nesse vídeo aqui eu vou falar as teclas de atalho em geral. Eu vou falar a maioria das teclas básicas. Talvez algumas eu deixe para um vídeo específico, porque elas têm bastante coisa para falar sobre o assunto, tá? Mas aqui para começar, né? Lembrando que tem aquela opção, se você baixou o Blender usando a opção Right, você seleciona os objetos com o botão direito do mouse. Se você selecionou a opção Left, vai ser com o botão esquerdo, tá? Eu vou antes ativar o Screencast que eu ensinei na aula passada como ativa, tá? Então, vou clicar aqui em Screencast e beleza, tá aparecendo aqui no canto. Acho que eu vou aumentar o tamanho da fonte aqui. Aqui, beleza. Agora a gente pode ver as teclas ali, né? Que eu vou aumentar o tamanho também e beleza. E falar nisso, para abrir essa aba aqui do menu direito é a tecla N, tá? E essa do menu esquerdo é a tecla T. Então você aperta T, ele aparece e desaparece. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desaparecer ele, e daí eu vou puxar o mouse aqui para o lado. Aí, assim fica mais limpa a tela. Então, para selecionar os objetos, botão direito do mouse, e para mover o cursor do mouse, botão esquerdo, se você selecionou a opção Right. Né? Para eu voltar o cursor para a origem do mundo, a origem do mundo representa o ponto aqui de encontro entre os eixos X, Y e Z. Para mover o cursor para essa origem, eu aperto Shift, depois S, cursor to World Origin. Não necessariamente o cursor precisa ir para a origem. Por exemplo, eu estou com a câmera selecionada e se eu apertar Shift S, eu posso mover o cursor para a seleção. Aí ele vem aqui para a câmera, tá? E daí tem outras várias opções aqui, que não tem muito por que eu ensinar. Tem o ativo é o que tiver ativo, que seria basicamente o selecionado também. E assim por diante. E por que a gente usa esse ativo? Porque às vezes eu posso ter dois objetos selecionados, né? Aí eu movo o cursor para o que tiver ativo no momento, tá? Mas beleza, daí tem várias outras opções, mas as mais usadas são essas três aqui mesmo, tá? Vou mover o cursor para a origem do mundo. A grid representa essa grade aqui nossa. Beleza. Percebe que eu estou com dois objetos selecionados, né? Para eu selecionar mais que um objeto, eu aperto Shift e o botão direito do mouse. Aí eu vou selecionando mais objetos. Para eu desselecionar todos os objetos de uma forma mais prática, eu aperto a tecla A duas vezes, tá? Porque a tecla A, se eu apertar uma vez, é para selecionar todos os objetos. Se eu apertar duas vezes seguidas, é para desselecionar tudo. Mas tem que ser rapidamente, tá? Não é só apertar e desapertar. Eu tenho que apertar rapidamente. Outra forma interessante de selecionar tudo é a tecla B. Eu aperto, puxo, só que daí ele cria essa opçãozinha de seleção, né? E se eu vir aqui em cima, ó, eu posso mudar, tem algumas opções, né? Que tem um modo de subtrair, aí quando eu usar a tecla B, ele vai remover, deixa eu ver aqui, que não tá indo. Mas daí ele não é para a tecla B, tá? Ele é só puxando com o mouse. Com a tecla B você apenas seleciona tudo, mas aqui você também pode fazer isso apenas puxando o mouse com o botão esquerdo ou dependendo da sua configuração, talvez seja o outro lado. Daí aqui com o mouse selecionado eu posso deixar outras opções, como por exemplo subtrair, aí se eu puxar ele desseleciona tudo, tá? E daí tem outras opções aqui, mas eu acho que as mais usadas é o subtrair e o modo mesmo, então não vou ficar explicando as outras, tá? Como eu já ensinei, né, para mover os objetos e tal, isso eu já ensinei nas aulas passadas, que é movimentação, escala e rotação. Para eu apagar os objetos, no geral é a tecla X ou a tecla Delete. Então eu vou apertar aqui, selecionei um objeto, vou apagar ele. Para eu adicionar algum objeto na cena, ou alguma outra coisa, eu aperto Shift A, e daí ele vai me dar essa opção aqui para adicionar várias coisas. Então vou adicionar o cubo que a gente apagou. Para eu voltar, refazer uma ação, Ctrl Z, como muitos programas, né? E para refazer o Ctrl Z, se eu não me engano, é Ctrl Shift Z. Tá? Eu posso apagar o objeto no X, daí ele me dá a opçãozinha confirmar, ou eu posso ir direto no Delete, que daí ele apaga diretamente, tá? Eu tenho a tecla Z, que a Z é o modo divisão, tá? Eu não vou agora nessa aula explicar o que é cada modo de divisão, mas a tecla Z muda para mim os meus modos de divisão. Tem esses 4, e você aperta uma vez e seleciona o que você quiser. Ou deixa apertado como eu faço muitas vezes, porque daí eu só aperto, puxo o mouse e solto.
onde eu quero. Assim vai ser um pouco mais rápido. Ó. Porque se eu apertar uma vez e vir selecionar, mas eu posso deixar apertado e apenas puxar o mouse para onde eu quero e soltar. Aí eu acho mais rápido, tá? Se eu quiser unir dois objetos, eu vou dar um Shift D para duplicar, que o Shift D duplica o objeto, mas eu também posso fazer isso com Ctrl C, se eu não me engano, Ctrl C e Ctrl V, só que ele é um pouco mais lento, né? O Shift D ele já duplica de uma vez o objeto, então eu já venho e puxo ele, diferente do Ctrl C e Ctrl V. Beleza. Aí eu tenho esses dois objetos, cada objeto, né, é separado. Se eu apertar Tab, para lembrar, eu venho no modo de edição do objeto, e se eu apertar Tab de novo, eu saio do modo de edição do objeto. Se eu selecionar os dois objetos aqui, os dois cubos, e apertar Ctrl J, ele vai unir esses objetos. Então agora eu entro no modo de edição e ele está nos dois objetos. E percebo que esse pontinho laranja ficou em apenas um canto, tá? Ficou apenas nesse cubo aqui. Eu não vou explicar também muito sobre o pontinho laranja aqui, eu vou deixar isso para uma aula específica só para falar sobre isso. E agora os dois objetos estão juntos. Se eu quiser selecionar um objeto separado aqui nos dois, né? Por exemplo, eu tenho esse cubo e esse aqui, mas eu não quero ficar selecionando todas as vértices, né? Para o cubo aqui, eu quero só selecionar um cubo direto. Eu aperto a tecla Ctrl L e estou com o cubo selecionado aqui, tá? E daí, se eu quiser fazer essa parte que eu selecionei voltar a ser um objeto separado, eu aperto P e clico em seleção. Aí ele vai tornar esse um objeto, essa seleção, em um objeto separado, tá? Isso não precisa ser apenas num cubo na malha separada. Por exemplo, eu posso selecionar essa face, apertar P, seleção, e essa face agora está separada, tá? Então, essas aqui foram as teclas de atalho básicas, as que você mais precisa assim, saber. Tem muitas outras que eu vou explicar em outros vídeos, mas vão ser separadas, porque dá um assunto bom apenas sobre certas teclas de atalho específicas. Então, eu gosto de gravar alguns vídeos de teclas de atalho em vídeos únicos, porque assim fica melhor, sabe? Ao invés de eu ficar falando tudo de uma vez em um único vídeo. Sem falar que isso deixa o vídeo muito longo, né? Se eu fosse pôr tudo aqui, tá? Então as básicas mesmo você aprendeu já, né? Até agora, que é mover o objeto, recapitulando agora. Mover os objetos, escalonar, rotacionar, apagar um objeto, Ctrl Z, Shift Ctrl Z. Então eu vou apagar o objeto, vou dar um Ctrl Z, vou dar um Ctrl Shift Z. Vou dar um Ctrl Z e vai ficar nisso. A gente aprendeu a selecionar os objetos, aprendemos a unir os objetos e aprendemos um pouquinho sobre visão. Mas nas próximas aulas eu explico detalhadamente mais.